A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título Jesus Cristo, o Crucificado, a mensagem do apóstolo. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 1:23 nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Cristo, ele é o centro da mensagem cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a mensagem da cruz seria vã. O apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas nas fidelidades aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Apesar de Paulo não ter convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu do próprio Cristo a revelação para pregar o evangelho. Foi por intermédio do seu ministério que judeus e gregos descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso que judeus e gentios são chamados por Deus para ver em Cristo o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Jesus é o único que pode levar o homem ao céu. Jesus é o caminho que conduz o homem ao céu. Jesus é o único que salva o homem. Para isso, o homem precisa crer na mensagem da cruz. Crer que Jesus morreu, foi crucificado, mas ressuscitou. Na época paulina, a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada, para eles era uma verdadeira tolice. Dessa forma, a cruz de Cristo produziu neles uma certa rejeição, pois era um instrumento de suplício, um instrumento de morte. A cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam ver sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Por que o Filho de Deus teria que vir ser crucificado para salvar a humanidade? A sabedoria humana não conseguia ver lógica nessa crucificação. Assim, a mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus e também para os gregos, pois a cruz não era um espetáculo e, ao mesmo tempo, havia simplicidade. Embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Essa palavra preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz. Essa palavra preenche toda a necessidade que nós temos. Quando nós lemos
ouvimos essa palavra, meditamos essa palavra, nós ficamos saciados espiritualmente. Porque é a palavra de Deus, é uma palavra poderosa. E a sabedoria humana não faz, não preenche essas necessidades que nós humanos temos de ouvir essa palavra. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, que crê e que decide tomar um caminho diferente, que é o caminho de Jesus, ele é salvo. O homem que decide caminhar com Jesus, de fazer a vontade de Jesus, de largar essa podridão do mundo, sujeiras, pecados, e seguir a Jesus com a vida limpa, um caminho reto, receberá a salvação. E essa palavra tem poder de salvar o mundo inteiro. Todo aquele que crê, que confessar que Jesus é o Salvador e fazer a vontade e ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Essa palavra é poder. Algumas expressões de grande importância no ministério do apóstolo Paulo. Primeiro, Evangelho de Cristo. Aparece nos 4 evangelhos. No Evangelho de Mateus, Marcos, João, Lucas. E também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho significa boas novas. É o poder divino que atua na vida do pecador. A segunda expressão, Cristo crucificado. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias, Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, Paulo afirmava que a mensagem era mais sublime, demonstração de sabedoria de Deus. Os homens, por causa do pecado, não conseguem alcançar a sabedoria divina. Por serem escravizados, vê essa sabedoria como loucura. O homem que é escravo do pecado fica cego, não consegue ver a sabedoria de Deus. Esse tema da expiação dos pecados precisa ser mais pregado nas igrejas e ensinado. O mundo lá fora vê essa sabedoria de Deus como loucura. Por quê? O pecado escraviza de tal maneira o homem que o homem se torna cego. Ele não consegue ver essa sabedoria. Somente depois que ele tem um encontro com Jesus. Aí ele é capaz de ver que a sabedoria de Deus é tudo. Sabedoria de Deus é salvação. Sabedoria de Deus crê que Jesus foi crucificado, mas ressuscitou e nos leva para o céu. A segunda expressão, a terceira expressão, Cristo ressurreto. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria importância na morte de Jesus. Não teria importância quando Jesus foi morto, se ele não tivesse ressuscitado.
A grande diferença é que Jesus morreu, mas ressuscitou. É essa a importância da cruz. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão pregaríamos sobre a morte de Jesus. Por isso, Paulo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 3, 4. Cristo morreu, mas ressuscitou. E essa ressurreição é que faz a diferença. Ao terceiro dia, foi ressuscitado. A crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Paulo não se envergonhava porque pregava sobre as boas novas a respeito de Cristo. Uma mensagem que tem o poder de transformar vidas, destinada a todos, sem exceção. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele pregava, ele cria que o Evangelho tem poder de transformar o mundo inteiro, transformar o homem, transformar o pecador numa nova criatura, transformar o pecador em filho de Deus. Antes vivia escravizado no pecado e depois que aceita Jesus, que crê no Evangelho, se torna uma pessoa reta, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que procura a cada dia melhorar, seguir os passos de Jesus. Paulo cria nesse Evangelho, não se envergonhava. E nós também não podemos nos envergonhar desse Evangelho, que esse Evangelho é poder de salvação. Esse Evangelho tem poder de salvar o mundo inteiro. Cristo veio, sofreu, morreu por causa de todos, para salvar o mundo inteiro. Porém, para ser salvo, precisa acreditar nesse Evangelho, acreditar que Jesus é o único caminho, o único que pode conduzir o homem ao céu. Os efeitos da mensagem da cruz. Aqui nós vamos falar sobre os 3 efeitos que a mensagem da cruz traz. Primeiro, uma vida no poder de Deus. O Senhor pode nos usar como instrumento para a salvação do pecador, desde que nós estejamos com a vida preparada diante do Senhor. Jesus pode nos usar para curar enfermos, libertar as almas dos demônios. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A palavra de Deus é poder transformador da vida daquele que crê no Evangelho. Primeiro efeito, uma vida no poder de Deus. Aquele que aceita Jesus tem esse efeito. E Deus pode nos usar como instrumento
para a salvação do pecador, para a libertação das almas, para a cura da enfermidade. O segundo efeito, uma vida de humildade, uma vida transformada pelo poder de Deus. Aquele que é sábio contrasta a sabedoria de Deus com a desse mundo. A do mundo, a sabedoria do mundo exclui Deus. Não há lugar para Deus. Recusa-se a reconhecer Jesus como Salvador do mundo, como Filho de Deus. Enaltece o narcisismo humano. Ele tem amor pela própria imagem. Tem necessidade de ser admirado. E a sabedoria de Deus nos ensina que somente Deus pode ser honrado, glorificado. Nós trabalhamos para Deus, trabalhamos para Jesus, pregamos esse evangelho de poder. Fazemos a obra do Senhor aqui na terra. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, fazemos. Porém, é Deus que é visto em nossas vidas. É Deus que é honrado em nossas vidas. É Deus que é glorificado. E nós, não. Sabedoria humana é diferente. O terceiro efeito, uma vida na dependência do Espírito. A mensagem da cruz, o efeito da mensagem da cruz. As Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz agir, a fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. O terceiro efeito da mensagem da cruz. Nós passamos a ter uma vida em completa dependência de Deus. Passamos a ver que nós não somos nada sem Deus. Que nós não podemos nada sem Deus. Que enquanto Deus age na nossa vida, nós somos instrumentos que levam a palavra de Deus. Precisamos viver na completa dependência de Deus. Que o Espírito Santo, ele nos ensina a agir. É ele que faz tudo, que guia nossos passos, que nós deixamos nos levar pelo Espírito. Que nós não damos um passo sem antes pedir a permissão do Senhor. Pedir a Jesus que nos guie, que nos dirija. Porque se nós dermos um passo sem Jesus, sem Jesus como guia, nós podemos dar um passo falso. Então, tudo que nós vamos fazer, vamos pedir sabedoria de Deus. Que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. É poder transformador, que transforma o vil pecador numa nova criatura, num filho de Deus. Chegamos
a conclusão da lição de hoje. A mensagem da cruz, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Aquele que foi crucificado, aquele que ressuscitou. Essa mensagem traz escândalo ao mundo. O mundo acha que somos loucos por acreditar que Cristo ressuscitou, que Cristo é Filho de Deus. É loucura para o mundo, mas poder para nós. Essa palavra, essa mensagem salva, cura e liberta o pecador. Ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência no Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. O homem passa por uma transformação quando ele crê que Jesus é o único caminho que pode levar o homem ao céu. Que Jesus morreu, mas ressuscitou por minha causa, por sua causa, para nos dar o direito da salvação, para nos dar o direito de uma nova vida em Cristo. Jesus morreu, mas ressuscitou. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando, abençoando a sua vida, abençoando a sua família. E que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor aqui na terra. Enquanto estivermos aqui, falar que Jesus salva. Falar de Jesus, falar dessa palavra aos pecadores. Que muitas almas ainda se renderão aos pés do Senhor. Muitos ainda serão salvos pelo poder do Espírito Santo. Que Deus possa continuar sendo glorificado em nossas vidas. Que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor. Fique com Jesus e que Deus te abençoe.